Olá, então vamos dar sequência ao estudo dos peixes ósseos, do grupo dos actinopterídeos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a morfologia interna desses peixes, lembrando que são aqueles peixes que possuem, então, raios nas suas nadadeiras e também um opérculo ósseo, né, um par de opérculos ósseos cobrindo as suas brancas. Então, a grande maioria dos peixes se enquadra nesse grupo aqui, dos actinopterídeos. Como nós já tínhamos falado, o esqueleto, então, é predominantemente ósseo, então toda a parte do crânio, da coluna vertebral, o suporte das nadadeiras, suporte das brânquias, como a gente observa aqui, tudo isso é feito, então, de material ósseo, bem calcificado, certo? E as nadadeiras, esses raios paralelos aqui, que nós observamos nas nadadeiras, eles permitem essas nadadeiras serem bem mais flexíveis, o nado é bem mais, é possível de fazer nados muito mais precisos do que aquele nado lá, por exemplo, do tubarão, em que as suas nadadeiras eram fixas. Se vocês lembrarem um pouquinho da nadadeira do tubarão, mais para ajudar na parte de equilíbrio. Nesse caso, eles conseguem fazer manobras com muito mais precisão, certo? Então, os raios das nadadeiras permitem esse tipo de movimento. Então, só rapidamente, preciso observar alguns peixes, né, e o seu esqueleto interno, para observar, então, que realmente eles são bem calcificados, né, então, várias espécies aqui de actinopterídeos, aqui tem um cavalo marinho, né, que é um peixe bem moderno, bem derivado dentro do grupo, e aqui um pouquinho sobre a parte, então, se você observar, então, retirando o revestimento, a pele do peixe, você consegue observar aqui a musculatura, aqui está esquemático, mas aqui tem um filé de peixe, para vocês lembrarem que os músculos são, então, chamados de miômeros ou miótomos, porque são vários feixes musculares, eles são segmentares, e eles são distribuídos, né, de uma forma bem, um arranjo bem complexo, nas laterais, na parede do corpo desses peixes. Também tem a musculatura que está ligada diretamente às nadadeiras. Aqui estou falando especialmente dessa musculatura do corpo. Então, se vocês lembrarem, lembra muito aquele padrão lá desde o Amphioxus, que tinha esse padrão aqui de miômeros, né, separadinhos aqui por um tecido, então, conjuntivo. Esse músculo vai produzir, então, essas ondulações laterais do tronco e também da cauda, e isso vai ajudar no movimento, no deslocamento do peixe pelo nado. Então, a natação, que é típica dos peixes, ela é proporcionada, então, a parte que vai dar a propulsão, né, deslocar o peixe, é proporcionada especialmente pela nadadeira caudal e pelo tronco. E as demais nadadeiras auxiliam especialmente na parte do equilíbrio, né, na direção. Então, nós temos diferentes padrões, aí, pelo menos 4 padrões bem distintos de movimento desse tronco e cauda, que vão dando, então, os tipos aí de natação dos peixes ósseos. Os peixes ósseos são bem caracterizados, então, pela presença de uma estrutura, né, um órgão interno, que é chamado de bexiga natatória, ou bexiga de gás, que é uma bolsa, então, como o nome já diz, que ela possui, então, dentro dela, uma mistura de gases, nitrogênio, gás carbônico e oxigênio, e ela fica localizada, então, junto, próximo à coluna vertebral, na parte mais mediana aqui do corpo, sobre o intestino, sobre o digestório, e ela tem a parede bem fininha e é bem vascularizada. Então, essa estrutura, essa bolsa de gás, que é característica dos peixes ósseos, não está presente lá nos peixes cartilaginosos, vai ajudar tanto na flutuabilidade, na flutuação e equilíbrio dos peixes, mas em alguns grupos, especialmente os peixes mais antigos, também vai auxiliar na questão das trocas gasosas, vai funcionar como uma espécie de pulmão, certo? Então, bexiga natatória, característica, então, dos peixes ósseos. Nós temos 2 grupos de peixes. Um grupo menor, que é dos peixes chamados fisóstomos, em que essa bexiga natatória, ela tem um canal, um duto que conecta a bexiga natatória ao esôfago, essa porção anterior do intestino. Nesse caso, esses peixes conseguem ir até a superfície da água, abocanhar ar e mandar para dentro dessa bexiga natatória. Então, eles conseguem preencher a bexiga natatória com gás atmosférico, com ar atmosférico. Então, são exemplos de peixes, todos aqueles peixes antigos que eu falei lá no início, né, esturjão, paliptérios, mas também o salmão, sardinha, anchova, carpa, bagre, que são peixes conhecidos, possivelmente vocês, que são peixes que também têm essa característica de ter uma conexão entre a bexiga natatória e o esôfago. Então, nesse caso, ela ajuda, então, nessa questão das trocas gasosas também. Mas lembre que todos os peixes têm brânquias, certo? Então, seria um complemento da respiração quando eles se utilizam da bexiga natatória como pulmão primitivo. A maioria dos peixes
eles têm esse padrão aqui, são chamados de fisoclistos, em que a bexiga natatória não tem essa conexão, não tem esse duto pneumático. E nesse caso, propriamente dito, é que a bexiga natatória funciona especificamente para fazer ou ajudar na flutuabilidade. Tá? Então, aqui seria uma imagem mais real de como é uma bexiga natatória de um peixe, mostrando que ela é fininha, né, bem vascularizada, e aqui um esquema, mostrando como é que ela funciona. Então, já que não tem conexão com o tubo digestório, como é que o gás chega aqui dentro? Então, ela tem uma conexão íntima aqui com os vasos sanguíneos. Então, existe o que a gente chama de glândula de gás na porção ventral aqui da bexiga natatória, uma rede de capilares que adiciona ar aqui para dentro. E, se for necessário, é por essa janela oval em que esse gás sai da bexiga natatória e volta para o sistema sanguíneo. Então, tem essa conexão totalmente com os vasos sanguíneos e não com o tubo digestório. Nesse caso aqui, essas bexigas natatórias, desse formato, dos peixes então fisoclistos, elas vão fazer esse movimento aqui, o permitir essa migração vertical do peixe na coluna d'água. Conforme a bexiga se enche de ar, por acesso aqui, então, de gás que vem do sangue, o peixe vai ficar mais leve e vai subir na coluna d'água. Conforme esvazia, retirando pela janela oval, esse peixe afunda. Tá? Então, dessa forma, funciona a bexiga natatória, típica dos peixes ósseos. O tubo digestório, como todos os outros peixes, ele é completo, tem boca, tem ânus, todo peixe tem língua. Nos peixes ósseos, a grande maioria tem dentes, né, dentes cônicos bem desenvolvidos, às vezes só nos maxilares, mas às vezes também na faringe. Aqui mostra as fendas faríngeas típicas que se mantêm no peixe adulto, esôfago, estômago e um único intestino. Então, os peixes só têm um intestino, não tem dois intestinos, como vai aparecer lá nos anfíbios para frente, nos animais, nos vertebrados terrestres, vai ter intestino grosso também. Aqui não tem. Nos peixes ósseos, o intestino termina com uma única abertura aqui. O ânus abre separado da parte que é do sistema excretor e genital. Então, tem duas aberturinhas aqui. É diferente dos tubarões que terminavam numa cloaca, certo? Então, nos peixes cartilaginosos é um pouco diferente. Aqui nos peixes ósseos, nós vamos observar que o fígado não é tão grande proporcionalmente quanto lá no tubarão. Lá no tubarão, o fígado ajudava na questão da flutabilidade. Aqui, lembre que tem a bexiga natatória, então o fígado não tem muito esse papel aí de ajudar nesse aspecto, certo? A maioria dos peixes, ela vai ter, então, um aumento da cavidade bucal, do tamanho da cavidade bucal e da faringe. Ele consegue ter, assim, um poder de sucção muito maior. E isso vai ajudar também na questão da alimentação. Então, tem peixes carnívoros, peixes herbívoros, detritívoros. Então, vai ter uma dieta bem variada, dependendo do peixe. De qualquer forma, então, tubo digestório completo, com fígado, com pâncreas, enfim, com tudo que os outros peixes também têm. E a grande maioria dos peixes ósseos, então, não tem aquela válvula espiral típica dentro do intestino. Aquilo vai ser só nos peixes mais antigos, actinopterídeos mais antigos, e também lá atrás nos condríctios e nas lampreias. Sobre as trocas gasosas, todos os peixes têm brânquias. No caso dos peixes ósseos, tem 4 pares de brânquias, então elas são pareadas, 4 de cada lado. Aqui, cavidade bucal, a faringe mostrando aquelas fendas faríngeas internas. Então, isso é um corte olhando, como se estivesse olhando, né, pela região ventral aqui do peixe. Então, a água vai entrar pela boca, passar pela faringe, boca-faringe, passa pelas fendas internas, banha as brânquias e vai sair pela abertura do opérculo. Veja que aqui o opérculo são plaquinhas ósseas que cobrem as brânquias. Então, você não vê as fendas externas. E cada brânquia do peixe, ela é dupla. E ela é bem fininha e bem vascularizada. Então, bem filamentosa. Quando a água passar por aqui, vai obter, então, o oxigênio e liberar o gás carbônico. Então, é um movimento da boca e do opérculo que vai proporcionar a sucção, a passagem, a direção da água aqui. Então, boca aberta, opérculo fechado. A água entra. Quando a boca fechar, o opérculo se abre para a água sair, certo? Então, esse é o movimento de abertura e fechamento de boca e opérculo que permite a passagem da água pela brânquia desses peixes. Então, além das trocas gasosas, é possível também excretar uma parte do produto de excreção pelas brânquias, já que elas são bem fininhas e a água passa diretamente por esses filamentos, ao lado dos filamentos. Então, aqui um esqueminha mostrando essa direção da água. O movimento, então, observa o movimento da abertura da boca, boca aberta, opérculo fechado.
e vão sincronizando esse movimento. Então, atrás do opérculo é que estão protegidas aí as brânquias. Tirando o opérculo da frente, você vê os 4 arcos branquiais. Então, tem 4 brânquias de cada lado e ela fica protegida pelo opérculo. Então, aqui o movimento da água passando boca faringe, fendas faríngeas internas, abertura do opérculo. Esse é o movimento da água. Certo? Boca aberta. E aí o movimento todo. Aí mostra o filamento esquemático, mas bem fininho, com lamelas. Então, tudo isso é superfície para que ocorram as trocas gasosas, a água passando nessa direção, e internamente o sangue que passa no sentido contrário, a gente chama de sistema de contracorrente. Então, aqui mostrando, né, a passagem então dos gases e o movimento da água, para dar uma ideia então do movimento do opérculo. A parte da circulação sanguínea é igual aos outros peixes, então o coração do peixe ósseo actinopterígeo ele tem apenas um átrio e um ventrículo. Esse espaço antes do átrio aqui, que é uma dilatação de um vaso, chamado seio venoso, então lembre que é uma veia que chega ao coração. Veia chega ao átrio trazendo o sangue do corpo, passa pelo ventrículo, sai por uma artéria, nesse caso o bulbo arterial. Então esse é o movimento do sangue, a direção. Do bulbo arterial, essa artéria se ramifica, formam vasos bem fininhos passando pelas brânquias, oxigena, deixa o gás carbônico lá e depois segue o sangue para todo o corpo, para depois retornar ao coração. Então veja que só tem um circuito sequencial. Então, coração, brânquias, corpo, coração. Então a gente diz que a circulação é simples, mas ela é completa, não tem nenhum tipo de mistura dentro do coração, só passa sangue venoso, porque ele veio do corpo desoxigenado, depois oxigena nas brânquias e depois segue para o corpo de novo. Dessa forma. Então lembrando que ele tem essa sequência, coração, brânquias, corpo, coração, que é bem esquemático, lembrando que quando falar corpo é todo o corpo, certo? Então, simples, e no coração do peixe só passa, então, sangue venoso, rico em gás carbônico. Aqui mais um detalhe, seio venoso, átrio, ventrículo e o bulbo arterial. Então, esses 4 espaços aqui podem acumular sangue, digamos, servem como reservatórios enquanto o sangue está passando. Mas sempre essa direção. Chega por uma veia, átrio, ventrículo, sai por uma artéria, bulbo arterial. O principal produto de excreção dos peixes ósseos é a amônia, certo? Tanto peixe de água marinha ou água de rio, eles excretam amônia. E, apesar de eles terem um par de rins, como todos os outros peixes, nesse padrão mesonéfro, uma boa parte dessa amônia ela é excretada pelas próprias brânquias. Quando a água passar pela brânquia, leva a amônia embora. Lembra que ela é bem tóxica, mas ela vai ser, então, bem dissolvida aí na água. Então, a amônia, diferente lá dos condríctios, que era ureia. Então, aqui nos peixes ósseos é a amônia. Os peixes ósseos, todos eles têm problema em relação ao ambiente. Então, nós temos os teleósteos de água doce, que são, né, seu corpo é mais concentrado que o ambiente externo, que é o ambiente de água doce, então ele tem uma tendência em absorver a água passivamente por osmose, por meio das brânquias. Quando a água passa pelas brânquias, ele absorve água. Então, seu corpo vai ficando diluído. O que ele faz para resolver esse problema? Ele precisa jogar essa água fora, então, por meio de uma urina bem diluída, que está representando os rins. Só que, ao mesmo tempo que ele resolve o problema da água que está entrando passivamente, ele vai também ter outro problema. Quando aquela água doce passar pela brânquia, ele acaba perdendo passivamente o sódio, já que ele tem mais, né, os sais em maior quantidade do corpo. Quando a água passa, por difusão, ele vai perdendo esses sais. Então, o que ele faz para resolver esse problema? Ativamente, gastando energia, ele vai, por células especializadas da própria brânquia, captar de volta esse sal perdido. Então, esse soluto que ele vai perdendo por difusão, ele capta ativamente por células especializadas da própria brânquia. Então, esse é o problema e a solução, né, que os peixes de água doce enfrentam. Os peixes ósseos marinhos também têm problemas, porque nesse caso eles são menos concentrados que o ambiente marinho. Então, visualiza o processo inverso. Como eles são menos concentrados, no momento em que a água do mar, que é bem salina,
passar pelas brânquias, ele carrega essa água que está passando ali pelo sangue, né? O sangue, por esses filamentos bem fininhos, ele carrega embora a água. Então, esse peixe vai tender a perder a água, vai se desidratando. Então, como é que um peixe que está perdendo água sem querer por osmose consegue resolver o problema? Ele vai beber ativamente a água do mar. Então, peixe marinho bebe água, peixe de rio não. Quando ele bebe essa água é muito salina. Então, ele vai engolir essa água, ele vai absorver muito sal também. E aí ele gera outro problema, ele vai precisar se livrar do excesso do sal que ele está ingerindo. Como é que ele faz isso? Os rins não dão conta de fazer isso. Então, tem células especializadas na própria brânquia que vão secretar, jogar fora por transporte ativo esse sal que está, então, presente no seu corpo. Então, ele engoliu junto com a água do mar. Então, ele vai jogar fora, excretar por meio dessas células especializadas da brânquia, certo? Então, tanto o peixe água-doce quanto o peixe marinho, os dois têm problemas, os dois precisam enfrentar e resolver essa questão da osmorregulação, certo? O único peixe que não tem que fazer isso é o peixe bruxa. Aquele lá ele é praticamente igual, né, a sua concentração é igual à do ambiente marinho.